Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando vocês aí, professores, alunos no chat. Pode colocar aí as respostas dos nossos alunos, copia e cola, que nós estamos aqui ansiosos para ver as participações. E vamos à aula, né? Porque ele já está aqui ansioso para dar aula ao nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, Eu tudo estou jóia? ansioso para falar de literatura, para falar do texto do Lima Barreto, para falar da conclusão, né, do único assassinato de Cazuza. E aí, você leu? Parte 2, né? Isso, o único assassinato de Cazuza, parte 2. Você leu o texto? Você terminou de ler a história? Sabe do que eu estou falando? Sabe quem foi que o Cazuza assassinou? Então, hoje, se você não leu, vai ficar sabendo nessa aula, tá? Acompanhe pelo caderno do aluno Aprender Sempre, vai lá atrás, pegue lá o caderno, acompanha, abra lá na página adequada, daqui a pouco eu falo qual é a página direitinho, e lembrando que esta é a última aula da primeira sequência de atividades deste caderno Aprender Sempre. Na semana que vem, terça-feira, iniciaremos a segunda sequência, já com outra habilidade e tal, e hoje vai a conclusão de um movimento que é a primeira sequência de atividades. E para isso, nós temos que ler qual é a habilidade, né, professora? Quais são as habilidades que Verdade. estão Então, desenvolvendo? vamos aí, né? O único assassinato de Cazuza. Só lembrando que os alunos tinham comentado que ele tinha matado a ele mesmo. Você lembra disso, professor? Eles tinham Verdade, né? comentado, Isso, acho que ele se a ele matou, ele mesmo, matou né? tirou a própria vida. Vamos ver, né? Algo bem trágico, pesado, Se né? foi isso mesmo. Então vamos lá, né? É o único assassinato de Cazuza. O objetivo da aula: reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso da metonímia como recurso expressivo. E habilidade: identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto. Habilidade essencial. Então vamos lá Esta essa foi a aula. habilidade essencial que nós percorremos ao longo de toda essa sequência de atividades, então é bom a gente ficar orientado de saber, né? Porque por isso a gente percorreu cada aula um objetivo culminando neste ponto, certo? E o que faremos hoje? Bastante coisa na tela. Hoje vamos ler a segunda parte do conto O Único Assassinato de Cazuza de Lima Barreto. Hoje vamos estudar os efeitos expressivos da utilização da figura de linguagem metonímia em textos literários. Também vamos propor a elaboração de um conto com os recursos estilísticos estudados nesta sequência didática. Então, já fica claro para vocês aqui que ao final desta aula, pode voltar para mim, por favor, que ao final desta aula nós vamos fazer o quê? Propor a elaboração de um conto. Então, sem mais delongas, pode voltar para mim, por favor, na tela. Eu, agora, nesse momento, estou... Agora sim, voltei aqui, ó, travou o negócio, estou aqui com vocês. Então, o que acontece? Nesta aula, a gente, ao final, então proporemos a elaboração de um conto. Então, já fica fechadinho, né? Trabalhamos metonímia, metáfora, tudo isso. Então, é legal que a gente tem o texto do Lima Barreto como exemplo, então isso é importante, que é um ótimo contista, um ótimo cronista, né? O Lima Barreto, além de ótimo romancista, certo? Então hoje vamos começar com a pergunta e daqui a pouco direto para o texto, que eu também estou curioso para ler, ver quais são as impressões de vocês. Mas antes, uma pergunta bem bacana para vocês. Por que as pessoas gostam tanto de ler, ouvir e assistir a histórias? Porque é bacana que todo mundo gosta de ouvir, contar uma história. Por que as pessoas gostam tanto disto? Um minutinho para a sua participação e já voltamos.
E vamos lá as respostas dos nossos alunos, professores. Estou tentando identificar aqui. Alguns professores responderam por curiosidade, para refletir. Eu gostei da resposta do aluno Gilberto, a professora Isabel que colocou. Ele colocou assim: porque as pessoas são fofoqueiras, gostam de saber Da vida dos outros. É um ponto de vista, né? É um ponto Verdade. de vista, né? Eu fico pensando que a literatura surgiu dessa forma, né? Com as pessoas ao redor de uma fogueira lá, quase nas cavernas, tal, e contando, olha só, cacei um mamute, e o mamute, ele tinha 4 metros de altura. Você imagina o mamute que eu cacei, tinha 8 metros. Então, um contando história para o outro. A gente é curioso, a gente gosta de contar, ouvir histórias, é bacana, faz parte da gente. A gente pensa por narrativas, né? Tem Sim, o claro. Pedro também, ele falou aqui porque é um entretenimento, né? Um passatempo muito bom. É o aluno Pedro falou isso pra gente. Sim, para poder pensar o mundo, discutir o mundo, inventar o mundo, reconstruir, inventar possibilidades. Olha, um filme gasta dinheiro para você construir um set de filmagens, é dinheiro, é caro. Numa história, quando você conta uma história, você vai à Lua, inventa, lê isso, você viaja para outros planetas através dos textos. Isso é bem legal. Agora, outra pergunta, porque eu não vou dar tempo, mas é bacana para a gente pensar e refletir. Qual é o elemento mais importante de uma história bem contada? Pensa com a gente aqui. Então, volta para mim, por favor. Então, olha só. Qual é o elemento mais importante de uma história bem contada? Enquanto eu vou aqui dissecando com vocês, conversando, vocês podem compartilhar na tela, compartilhar no chat. Na tela, vou compartilhar agora há pouco, compartilhar no chat. E não se esqueça de participar conosco no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP, _EM. A gente sempre está lá respondendo, está aqui, ó, respondendo as suas dúvidas, participando. Às vezes demora de responder, porque a gente tem muita participação, os professores conversando conosco, muitos estudantes conversando conosco. Isso é bem legal. Então, professora Tayana, os alunos estão respondendo qual é o elemento mais importante de uma história bem contada? Olha, tem alguns professores aqui falando sobre enredo, conflito, narrador, o clímax. A professora Sandra fala conflito, o aluno Gilberto... Ai, meu Deus, o aluno Gilberto está falando assim que depende da fofoca. Qual depende é o babado? Da fofoca. Esse Gilberto é terrível, grande né, abraço. gente? Não, porque a fofoca é o conflito, Então, olha, aconteceu alguma coisa. A vida está tudo correndo de maneira natural, normal. Até que aconteceu algo diferente, aconteceu algo imprevisto. Esse é o conflito. E a fofoca é justamente isso, né? Olha, assim, a gente fala que a vizinha contou, né? Sempre a vizinha que é sempre a outra, né? Então, me falaram, né? Me contaram, sempre determinado. Esse sujeito determinado aí, me falaram, eu ouvi falar, né? Construímos a fofoca. Tem até um livro chamado Sapiens, recomendação, leiam esse livro, Sapiens. Ele diz que a fofoca ajudou a construir o tecido social da humanidade, né? Porque aproxima as pessoas. Mas a fofoca sem falar mal dos outros, por favor, né? Vamos organizar direitinho. Mas olha só, então, é verdade, olha, o clímax, ou seja, o momento ápice da história, o enredo, a história em si, personagens bem elaborados, bem construídos, tudo isso é importantíssimo para criar este gênero que é o gênero narrativo. Na tela para vocês aí, em destaque. Olha só, fazem parte do gênero narrativo romances, novelas, contos, crônicas. O que são os romances? Romances são aquelas histórias que têm uma história central e várias outras histórias se entrelaçando nela. Tá? Uma novela é uma história que vai se encadeando, quase como um romance, mas uma novela sempre tem um gancho para dar encadeamento para um outro capítulo, mais ou menos como acontece nas novelas que você está assistindo na TV. Por que aquilo é uma novela? Você está assistindo a novela e olha, vai acontecer uma coisa maravilhosa e acaba para você assistir no outro episódio, no dia seguinte. Num livro, como isso acontece? Você continua lendo o próximo capítulo. Isso é importante por quê? Porque isso cria uma dinâmica, né, uma agilidade. Geralmente, os romances são mais complexos do que as novelas. Tá? Os contos, geralmente, são histórias mais curtas, mais simples, né? Algumas vezes contadas em flashback. Tem um teórico, que eu esqueci o nome, que ele diz assim, que num romance é como uma luta de boxe em que o lutador ganha por pontos, ou seja, você tem lá 12 rounds. E num conto é por nocaute, então é justamente naquele mesmo momento, é rápido, é dinâmico, por mais longo que seja o conto. E as crônicas são o quê? São elementos assim, você tem um acontecimento do cotidiano e até que aquilo muda por algum motivo. Por exemplo, você está indo para a escola
e você tropeçou e caiu e perdeu aula naquele dia. Ou seja, a vida está seguindo um rumo normal até que acontece algo inusitado. É uma crônica. Crônica vem de Cronos, né, que na mitologia é o deus do tempo. Então, aquele que aquele momento retirado do tempo. Detalhes, relaxe, fiquem tranquilos. Então, assim, a ideia é, mais do que você saber a diferença entre um romance, uma novela, um conto e uma crônica, é você ler bastante romance, novela, conto, porque foi o que eu falei no começo, e o Gilberto concorda comigo, né? Nós adoramos histórias. Deixa eu ler só mais uma aqui. Claro. É a Provivian. Oh, meu Deus, sumiu. Peraí. A Provivian mandou a resposta da Maria Isabel. O elemento mais importante de uma história bem contada é o enredo e a criatividade. Maria Isabel Perfeito. Respondeu. Isso também tem muito a ver com o que você gosta na vida prática, na vida real. Se você gosta bastante de ciências, às vezes você prefere uma ficção científica ou então uma história mais ligada, sei lá, aos naturalistas, aos realistas. Se você é uma pessoa mais ligada ao mundo das exatas, talvez lá, algo que envolva inteligência artificial, indicação de outros livros, talvez Eu, Robô, Isaac Asimov, 1984, né? Esse tipo de coisa. Então, olha só, sempre tem um livro para você, independentemente de ser conto, crônica, romance, procure uma história que te cative. Isso é bem legal. E indique, né? Eu estava vendo hoje lá no Instagram, as pessoas indicando para a gente bastante coisa, bastante livro. Indicaram esses dias, a professora Tayana indicou, né? O Vinícius de Moraes, com a antologia poética dele, né? Sabe que esse é meu livro preferido? Preferido? Assim, o que inspirou amor pela leitura foi esse. Eu estava pensando sobre isso. Nossa, eu vou indicar lá do nosso Instagram. Deixa eu falar rapidinho do nosso Instagram. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Lá tem um post falando, olha, qual foi o livro que te despertou amor pela leitura? E o meu foi a Antologia Poética, de Vinícius de Moraes. Perfeito. Eu vou indicar um livro para você ler, porque assim, é um livro bacana. É o livro Amor de Perdição. Seu professor com certeza vai falar, esse livro é bacana. Por quê? É uma história de amor, que é uma história trágica de amor, mas é uma história que ela é uma novela, porque os capítulos vão se encadeando, dando gancho para outro capítulo, e é uma história que eu acho que, se eu não me engano, tem 20, 21 capítulos, mas é um livro que você lê assim, ó, num piscar de olhos, porque as coisas vão acontecendo, você não acredita que isso vai acontecer, e acontece. Não acredito, e não acontece, mas acontece no outro. E quando termina, gente, que história maravilhosa. Leia e diga o que você achou. Amor de Perdição, tá bom? Uma leitura, não vou dizer que pesada, é leve, mas romantismo. A Luna Ashley comentou aqui que o mais importante é o humor. O humor? Interessante, né? Bacana. Olha só, no falar de humor, tem aí ó, o Lima Barreto, que é o autor que nós estamos lendo hoje, que é o autor que eu indico bastante. Tem um livro lá, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Apesar do livro se chamar Triste Fim de Policarpo Quaresma, a história tem laços de humor. É um cara que quer trazer o Tupi-Guarani para o Brasil. O Lima Barreto é muito irônico. E por falar de ironia, e por falar de Lima Barreto, e por falar de conto, crônica, o que você lembra da história que a gente estava contando na última aula? Então, na tela. Na última aula, começamos a ler o conto O Único Assassinato de Cazuza, do Lima Barreto. Você se lembra do que trata o conto? O que você lembra dessa história? Compartilhe conosco no chat em 1 minuto e já voltamos.
Vamos lá, a participação dos nossos alunos. A aluna Lívia fala que Cazuza era um homem solitário. E a aluna Esther fala que era um homem que cansou de viver. Eles falam também sobre tristeza, solidão e assim vai. É isso mesmo, Sim, é professor? um cara que ele estava cansado nunca conseguiu grandes coisas da vida. Ele era um cara que ele não se aposentou, mas nunca conseguiu prosperar e também nunca teve grandes sonhos, grandes desejos. E ele cometeu um assassinato, porque é o título da história, né? Então vamos ver isso. Eu agora vou pedir a sua licença, aluno, professor, e muita paciência. Eu sei que às vezes esses momentos são um pouquinho complicados, mas olha, Vou ler relaxem. só dois aqui Claro, rapidinho. É o claro. aluno Gilberto, um cara que se matou porque não aguentava mais a pressão da vida. Isso é uma hipótese, né, Opa, isso é a professor hipótese, Mauro? isso não chegou ainda, É, calma lá, e ainda não. deixa eu ver mais, aí tinha mais uma, a Vitória. Um homem com cicatrizes, triste e melancólico, a aluna Isso é Vitória. verdade. Com relação a ele ter se matado, foi uma hipótese que levantamos. Até agora, ele é uma pessoa triste que se aposentou. Então, olha, eu vou pedir a paciência de vocês. Eu vou ler com vocês. O texto vai aparecer na tela, está aqui a tela, vai aparecer aqui. E para você, vai aparecer na tela para vocês. E o que acontece? Eu vou cortar a leitura que está no caderno do aluno. Ó, o caderno do aluno está aparecendo na página 19. Você pode acompanhar a leitura pelo caderno, Aprender Sempre, volume 3, página 19. Então, vá até a página 19 e acompanhe. O que vai acontecer? Eu vou alternar a leitura, que é um texto bem grande, eu vou tentar ler inteiro. Vai ser bem bacana, né? Vou fazer uma encenaçãozinha aqui, vai ser bem legal. Porém, eu vou cortar com perguntas. Então, acompanhe que haverá perguntas no meio da leitura. Então, para cada perguntinha, 1 minuto e meio, e a gente vai seguindo a aula, tá certo? E no final, a gente faz um grande debate com a participação de vocês. Espero que dê tudo certo. Então, vamos lá? Primeira parte da segunda parte. O único assassinato de Cazuza, a segunda parte de Lima Barreto. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual a seu amigo Dr. Ponciano. Este comprava certos jornais e Hildegardo outros. O médico sentava-se a uma cadeira de balanço e o seu amigo numa dessas, a que chamam de bordo ou de lona. De permeio ficava-lhes a secretária. A sala era vasta e clara, e toda ela adornada de quadros anatômicos. Liam e depois conversavam. Assim fizeram naquele domingo. Hildegardo disse, ao fim da leitura dos cotidianos, não sei como se pode viver no interior do Brasil. Por quê? Mata-se à toa por dar cá aquela palha. As paixões mesquinhas, paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo que uma facção não teme eliminar o adversário por meio do assassinato, às vezes, o revestindo da forma mais cruel. O predomínio, a chefia da política local é o único fim visado nesses homicídios, quando não são questões de família, de herança, de terras e, às vezes, causas menores. Não leio os jornais que não me apavore com tais notícias. Não é aqui nem ali. É em todo o Brasil, mesmo às portas do Rio de Janeiro. É um horror. Aqui a diferença não é tão grande para o interior nesse ponto. Já houve quem dissesse que quem não mandou um mortal deste para o outro mundo não faz carreira na política do Rio de Janeiro. É verdade. Mas aqui, ao menos, as naturezas delicadas se podem abster de política, mas no interior não. Vêm as relações, os pedidos e você se alista. A estreiteza do meio impõe isso, esse obséquio a um camarada. Favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas, num belo dia, esse camarada, por isso ou por aquilo, rompe com o seu antigo chefe. Você, por lealdade, o segue e eis você arriscado a levar uma estocada em urna das virilhas ou a ser assassinado a pauladas como um cão danado. E eu quis ir viver no interior. De que me livrei? Santo Deus! Eu já tinha a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei no interior, já havia observado esse prurido, essa ostentação de valentia de que os caipiras gostam de fazer e que as mais das vezes é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato, que parte da gente da roça, mas não vale a pena. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudos de criminologia. Penso, observou Hildegardo, que esse êxodo da população dos campos para as cidades
pode ser em parte atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de destacamento é um César naquelas paragens, que fará então um delegado ou subdelegado. É um horror. Os dois calaram-se e, silenciosos, se puseram a fumar. Ambos pensavam numa mesma coisa, em encontrar remédio para um tão deplorável estado de coisas. Mal acabavam de fumar, Ponciano disse desalentado: e não há remédio. E o Degardo secundou-o: não acho nenhum. Continuaram calados alguns instantes, e o Degardo leu ainda um jornal e, dirigindo-se ao amigo, disse: Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Pergunta para você. Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. O que esta fala de Hildegardo revela sobre sua personalidade? Eu temo mais matar do que morrer. 1 minuto e já voltamos. Temos aqui agressivo, violento, tinha medo. O aluno Pedro colocou que ele era covarde. Como assim? Se ele tem mais matar do que morrer, ou seja, tem mais medo de matar alguém do que de morrer, ou seja, é capaz dele cometer um assassinato, né? Tem o aluno Alisson também que ele fala que ele acha que o aluno que ele está sendo irônico quando fala isso. Pode ser. Talvez seja uma ironia posta na boca do Hildegardo pelo narrador, né? É verdade. Pode ser, né? Pode ser. Vamos continuar então? Agora um trechinho bem pequenininho, olha só, na tela. Eu também. Eu tenho mais matar do que morrer, né? Aí o responde: eu também. Mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Não. Que todos nós matamos. E o Hildegardo sorriu e fez para o amigo com toda a serenidade: estou de acordo. Já matei também. O médico espantou-se e exclamou: você, Cazuza? Sim, eu, confirmou Cazuza. Como? Se você ainda agora mesmo... Eu conto a coisa a você. Tinha eu 7 anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, não conheci minha mãe. Sei. Porque a revelação de que Cazuza já havia cometido um assassinato surpreende o leitor. 1 minuto e já voltamos.
Então, né? Professora Tayana, me diga, por que que a revelação de que o Cazuza cometeu um assassinato surpreende a quem está lendo o texto? Vou ler duas respostas de professoras aqui. A professora Sandra Regina, pela sua postura anterior. Certo. A professora, acho que é Lohan, esqueci, é professora, meu Deus, Sim. desculpa. É um contraponto, e eu vou ler a do Gilberto, claro, né? Gilberto O tá aluno, ele ativo na pergunta sala assim, hoje. o Gilberto, e aí, ele matou a própria mãe? Não acredito que seja isso. Mas olhe como a ironia vai sendo construída. Você tem eles conversando que para ter poder naquelas paragens, naqueles lugares no Rio de Janeiro, né, tem que ter matado alguém. Não existe Aí quem eu não vou ler matou. mais um. O aluno Sim, Felipe, ele fala assim, ele não parecia ser um assassino até então. exato. Mas olha só, pelo rumo que a conversa está tomando, o Cazuza é um baita de um assassino, um tremendo de um assassino. E ele diz, para ter poder no Rio de Janeiro tem que ter Nossa. matado alguém. Mas notem, o Hildegard, o Cazuza, não tem poder nenhum. Ele nunca conseguiu nada na Ele vida. tem mais um aqui, Por professor, tá favor. muito bacana. O aluno Pedro, ele fala assim, por isso que ele é um covarde, seu discurso é diferente da prática. Ainda bem nesse caso, pelo amor, né? Ainda bem. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a conclusão do texto? Olha só, na tela. Só me lembro dela no caixão, falando da mãe dele, né? Por favor, não, ele não conheceu a mãe, ele continua assim. Só me lembro da minha mãe, né, dela no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida fez-me muita falta. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo firmou-se o meu caráter, mas, em contrapeso, bem cedo me vieram o desgosto de viver, o retraimento por desconfiar de todos, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém, o que é um alívio sempre, enfim, muito antes do que era natural. Chegaram-me o tédio, o cansaço da vida e uma certa misantropia. Notando o amigo que Cazuza dizia essas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos, cortou-lhe a confissão dolorosa com um apelo alegre. Vamos, Carleto, conta o assassinato que você perpetrou. Hildegard ou Cazuza conteve-se e começou a narrar. Eu tinha 7 anos e minha mãe ainda vivia. Morávamos em Paula Matos. Nunca mais subi a esse morro depois da morte da minha mãe. Conte a história, homem, fez impaciente o doutor Ponciano. A casa da frente não se erguia em nada da rua, mas, para o fundo, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco, de modo que, para se ir ao quintal, a gente tinha que descer uma escada de madeira de quase 2 dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada, distraído, no momento em que punha o pé no chão do quintal, o meu pé descalço apanhou um pinto e eu o esmaguei. Subi apavorido a escada chorando, soluçando e gritando, mamãe, mamãe, matei, matei. Os soluços me tomavam a fala e eu não podia acabar a frase. Minha mãe me acudiu perguntando, o que é, meu filho? Quem é que você matou? Afinal, pude dizer, matei um pinto, com o pé. E contei como o caso se havia passado. Minha mãe riu-se, deu-me um pouco de água, de flor, e mandou-me sentar a um canto. Cazuza, senta-te ali, à espera da polícia. E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua, pois esperava de fato a polícia. Foi esse o único assassinato que cometi. Penso que não é da natureza daqueles que nos erguem às altas posições políticas, porque até hoje, eu, Dona Margarida, mulher do doutor Ponciano, veio interromper-lhes a conversa, avisando-os que o ajantarado estava na mesa. É isso. Gente, foi o assassinato que ele cometeu. Ele matou um pinto. E aí, professora? O Gilberto já falou aqui, falo nada hein, com essa história. Hein? Eu falo É assim, isso. decepcionante, gente? Decepcionante, será? Então vamos lá, vamos pensar. Decepcionante? Como assim, gente? Olha só. A ironia fina, Ó, o requintada. pessoal falou que já mudou a opinião sobre ele já. Opa, O pessoal por já favor, vamos mudou de conversar a opinião. respeito. Vamos conversar a respeito. O que o Não, pessoal está falando dizendo? assim, que eles estavam achando que era uma coisa totalmente diferente do que eles estavam Ele pensando, matou um né? pintinho. Mas, gente, por Ó, favor. tem aluna aqui também que falou que já matou um Pintinho. pintinho. A professora Rosângela falou que já matou um pintinho Ai, também. muito triste, um beijo indefeso, pelo favor, Eu não né? tenho coragem. Você já matou galinha, essas coisas? Não, que é isso? Minha não. avó matava. A minha avó, minha mãe, minha avó, nossa,
Outros tempos. Olha só, vamos lá então. Vamos participando com a tela aberta aqui para a gente conversar, né? Porque são questões bem tranquilas e dinâmicas para a gente desenvolver. Então, se você não responder agora, no momento que eu pergunto, você coloca lá a resposta, personagens, enredo, e aí você coloca no chat que a gente vai participando. Aí fica bem dinâmico. Por exemplo, a primeira pergunta é: quem são os personagens do conto O Único Assassinato de Cazuza? Então, ou seja, quem são os personagens? O Idegardo, né, o Cazuza, né, o médico, a mãe dele, e é isso, a dona Margarida, né, aquele pessoal. Mas personagem principal, assim, é o Cazuza e o médico, né, que é o amigo dele, tá? Que está contando a história. E, coitado do Pinto também, né? O Pintinho também, personagem da Só história. apareceu para morrer, né? Só veio para isso. Só veio para morrer. Vamos lá então, continuando aqui. Onde a história se desenvolve? Vamos lá então, onde se passa a história? Isso é importante, então para essa questão eu vou dar um tempinho de 30 segundos e já voltamos. Tem aqui a resposta da aluna Lívia, que ela fala no interior do Rio de Janeiro. Tem o professor Rafael perguntando se é no interior. Isso. E alguns falando aqui na casa do médico, é isso? Do doutor? Na casa do doutor. Na casa do doutor, no interior do Rio de Janeiro. Tanto que eles falam, olha, lá no Rio de Janeiro, na capital, né, no centro urbano, ele fala, olha, lá para ser político tem que ter matado alguém. Ou seja, é uma crítica. O Lima Barreto era do Rio de Janeiro, né? Então é pesado ele falar isso, né? E é interessante também notar o quê? Que o Hildegardo, o Hildegardo, o Cazuza, ele é mostrado como um cara que nunca conseguiu muita coisa na vida. Então, ele não matou. E eles dizem no debate que para ser alguém tem que matar. E ele não matou. Claro, matou uma vida, matou um pintinho, mas por acidente pisando. E ficou com remorso na infância, lembrar na fase adulta. Então, ou seja, até o momento ápice da vida dele, que poderia ter mudado, transformado ele num grande político. Olha só a crítica. Matar alguém, transformar em um grande político, isso é pesado, complicado, né? Ele não realizou. Então isso é importantíssimo para entender o contexto do debate, né? Notem, isso aí não é a opinião do professor Mauro, da professora Tayana, isso é o texto sendo desenvolvido. E o bom da literatura é isso, a gente lê dessa forma, a professora Tayana de outra forma, vocês que acompanham de outra forma, alguns achando que é trágico, outros achando que é ridículo, e é isso, é a literatura. Agora, olha só, uma pergunta que a gente desenvolve aqui. O tempo é cronológico? Por quê? Então, vamos lá. Respondo, a gente participa com vocês, mas vamos lá para agilizar um pouquinho a aula. Volta para mim, isso. O tempo é cronológico? Está aqui a pergunta, aqui, desse lado aqui, a pergunta. O tempo é cronológico? Por quê? O tempo, sim, ele é cronológico, ele tem uma sequência de fatos. Ele está se aposentando, daí fica lá com a idade de aposentado, ele conta a história para o amigo dele, aí tem um flashback, né? Narrando o que acontece na infância dele e volta para a dona Margarida chamando eles, a comida estava pronta. Isso é o tempo cronológico, tem uma sequência de fatos, mesmo com flashback, ida e vinda, é cronológico, uma sequência linear, mesmo que em flashback. Ao contrário do tempo psicológico, no tempo psicológico, a história se passa na mente do personagem ou do narrador, né? Tem aí uma escritora maravilhosa no Brasil chamada Clarice Lispector, né? Ou Virginia Woolf na Inglaterra. São escritoras que elas compõem histórias que se passam dentro da mente das pessoas. O personagem mais pensa do que faz alguma coisa, mas é maravilhoso da mesma forma, né? Neste caso não. Neste caso, tempo cronológico. A professora Elisa, ela fala sim, é cronológico, porque aconteceu em um dia específico, no caso, no domingo qualquer. Isso, exato, a cronologia, a história tem uma sequência de fatos. Perfeito, obrigado, professora Elisa. Olha só, aqui também outra pergunta que podemos participar aqui conosco. Quem é o narrador? E como ele narra a história? Então, olha só, o narrador, ele é alguém onisciente, é alguém que sabe de tudo, que sabe o que se passa na mente do Hildegardo, ele
ele sabe o que pensa um, o que pensa outro, ou seja, o narrador é isto, nesta história, mas ele pode ser em terceira pessoa, né, contando a história de outra pessoa, nessa história em específico. Então, mas o narrador, ele pode ser eu contando a minha história, em primeira pessoa. Pode ser alguém contando a minha história, um narrador testemunha, né? Então, ou seja, há várias formas de narrar uma história. Neste caso, o narrador, ele conta a história de uma terceira pessoa, ou seja, narrador em terceira pessoa, ele narra desta forma, tá bom? E onisciente, ele sabe de tudo, tá bom? Participações? Tem a terceira pessoa também, estão falando. Os professores, né? Aqui tem um narrador participante, professor Mauro, tem um professor que colocou isso aqui. Eu não vejo participação, eu vejo algumas críticas irônicas. Eu vejo aqui, né, o narrador é onisciente em terceira pessoa. Isso, né? Eu vejo algumas críticas subliminares, né? Mas olha, eu não posso terminar essa aula sem fazer essa pergunta para vocês. Vocês sabem o que é o tweet, né? O Twitter é aquele microblog que você pode fazer 140 caracteres, acho um pouquinho mais hoje, 280, não sei. Ou seja, é uma frase um pouquinho de 3 linhas. Então, eu queria que no seu caderno agora, você fizesse esse desafio. Em 1 minuto, consegue? Você consegue resumir o conto O Único Assassinato de Cazuza em um tweet? Em 3 linhas de caderno? Vamos lá, Gustavo. Tente vamos lá, fazer isso Pedro. no chat, 1 minuto, e a gente já volta. Aí vamos lá. A prof. Andréia fala, assassino de pintinho. O Gilberto, o aluno, um cara bobo com consciência pesada por ter matado um pintinho no passado e por acidente. Professora Ana, Cazuza, um adulto frustrado, narra como cometeu seu único assassinato. Deixa mais uma aqui. A professora Sandra, o drama de uma criança pelo fato de ter tirado uma vida. É isso. Aqui. Então, é isso mesmo. Eu não tenho o que acrescentar, não, porque é isso. É possível resumi-lo em um tweet, mas a história é muito mais do que isso. Outra coisa importante... Chega do Pedro, que eu pedi para ele falar, por favor, e tá aqui, vamos lá. É Cazuza, um homem que nunca teve sucesso na vida e traz lembranças da infância do único assassinato que cometeu. Matou um pintinho. Sim. Gente, olha, tem mais uma pergunta que não vai dar tempo de passarmos para vocês, mas eu gostaria muito de que vocês ficassem pensando sobre ela. Está na tela, olha só. Toda vida é importante, mas o assassinato de um pinto, dentro das possibilidades da narrativa, é um fato menor. O que isso revela sobre a personalidade e vida de Cazuza. Então, é assim, volta para mim, por favor. Olha aqui. É claro que toda vida é importante, a vida é rara no universo, então toda vida é fundamental, mesmo a de um pintinho. Porém, o que assassinar um pintinho e isso ter causado tanto impacto na vida de Cazuza revela sobre a sua personalidade. Então, responda isso. A gente falou muito disso ao longo da aula, é claro que não demos nenhuma resposta direta e imediata para isso, porque isso é bom para a literatura, né? Nossa, você me quebrou agora, Mauro, com essa fala, só que eu fiquei pensando, nossa, a gente desfez, que matou um pintinho, mas é uma vida, né? É uma vida. Gente, olha, a vida é tão rara. A gente ironizando aqui, debochando do cara. Não, por favor, não. Poxa, não, eu pensei nisso, A né? vida é rara no universo, mas é claro, não, mas esse é o ponto, viu? Porque dentro da possibilidade, claro, a gente não é ignorante, a gente sabe, dentro da possibilidade do texto, que quando a gente fala o único assassinato de Cazuza, a gente pensa, pô, um assassinato vai matar um ser humano, matar a si mesmo. Vocês falaram, né? Matar a mãe, vocês falaram sobre isso ao longo da aula. E a gente sabe que matar um pintinho, dentro dessas possibilidades, é algo menor. Porém, é claro que é uma vida.
Então, fica aí a pergunta para vocês e participe conosco, responda para a gente no Instagram, ou então, claro, converse com seus professores a respeito. Então, vamos lá. A atividade de hoje. Elabore um conto utilizando todos os procedimentos literários estudados nas últimas aulas. Pense nos personagens, no local onde vivem, no período histórico, no conflito a ser superado, em um clímax, né? Faça uso de metáforas, metonímias, de ironia para que o seu conto seja espetacular. Antes de fazer a versão final, apresente ao seu professor e pergunte suas impressões sobre o seu texto. Publique-o nas redes sociais com a hashtag #EuNoCMSP. Se possível, faça um vídeo, um podcast lendo sua atividade. Eu vou adorar saber a sua história. Construa a história do ponto de vista do Pintinho. Por exemplo, é mais trágica a história, claro, com certeza. Outra história, uma história que se passa na escola, sobre a pandemia. Não sei, invente, crie e mande para a gente lá no Instagram ou mande em outro meio. A gente está aqui para receber a sua história. Então é isso, professora Tayana. Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação e até a próxima. Não se esqueça de avaliar a nossa aula no QR Code, está aí o link. Então, gente, um grande abraço. Até a próxima semana com a sequência 2. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente.